Tá. Vamos, Beleza. tudo bem? Bom dia. Aguardando a aula do prof acabar, tá? Fiquem tranquilos. Tô aqui, escovando aqui. Sumiu a imagem. Tá bom, coração, vai lá. Acordou agora, guri? Bom dia para quem está chegando. Tudo bem, Caio? A hora que acabar lá, você me avisa, José? Beleza. Obrigada, amor. Agora ele acabou a aula, professora. Já? A galerinha 24, tá faltando ainda, hein? Bom dia para quem está chegando. Já escovou seus dentes, Enzo? Opa, já, pro. Só o Enzo de câmera aberta vai ganhar uma estrelinha. Cadê a galera com essas câmeras, hein? Para começar, bom dia, meu amor, tudo bem? Do que foi a aula anterior à minha? De química, pro. Química? Mas vocês falaram que essa manhã é bem... A única de humanas é a minha, né? Quais exatas de Só. manhã? Só 36, o dia inteiro. Falou, né, Lê? Vocês falaram para mim. Mas beleza, vamos embora. Queridos, bom dia a todos, né? Para quem está chegando, para quem já estava na sala. Hoje a prof vai... Na verdade, eu vou abrir um vídeo
Bom dia, meu amor. E se eu não conseguir, eu vou pedir para vocês assistirem pelo Ava, tá? Eu abri uma janelinha do Ava aqui, vou fechar tudo que eu tenho aqui aberto para a gente conseguir assistir, que é do próprio material, que ele traz um resumo da música, desde a música medieval até a música clássica, que aí eu vou fazer esse bolão e fechar. Aí a gente vai fazer uma breve explicação sobre música no Renascimento, ok? Tá? Porque aí depois a gente já vai para o teatro, que aí a gente já vai trabalhar ou algumas outras vertentes da música aí de uma forma um pouquinho mais sucinta. No próprio vídeo, a professora que explica, ela começa falando a questão assim, que não cai muitas coisas específicas, né, em provas do Enem, ou em programa de avaliação seriada, ou em outros vestibulares, tá? Então, assim, só para a gente ter entender, e ela fez uma abordagem assim, bem interessante, são 13 minutos do vídeo, eu estarei aqui com vocês, tá? Vou só desligar a minha câmera, assim, eu vou fechar a câmera, de repente, até para não... Apesar que se eu fechar a câmera, eu acho que fecha o vídeo, gente, deixa quieto, não vou fechar nada não, vou deixar rolando. E a gente vai tentar acompanhar, senão vocês vão abrir e assistir aí, tá? Tudo bem? A questão dos vídeos que eu falei que eu iria enviar, e também tem uns slides que dá para eu enviar também. Peraí que eu tô fechando algumas coisinhas aqui para não ficar tão carregado o sistema, tá? Eu vou enviar uns slides também que é paralelo a essa aula, eu já vou colocar até no grupo para vocês agora, ok? Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Não? Então, já vou projetar o vídeo, tá? E vamos pedir a Deus. Que ódio. Ai. Ai, don't believe, não creio, não. Será? Deixa eu dar um F5 na página, sem estresse. Ele estava rodando. Olá, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da música. Não Me fala, vocês estão visualizando, ouvindo? Sim, senhor. Obrigada, coração. é um assunto tão recorrente aí nas provas do Enem, tá? É importante ali vocês saberem os tipos musicais, o samba, o jazz, o rock. Aqui é a parte mais histórica, mas é importante que vocês conheçam um pouquinho para a gente até entender como é que ocorreu esse desdobramento, né, da arte lá no período medieval até o período hoje na contemporaneidade. Então a gente começa ali falando um pouquinho da música medieval. As músicas medievais, então, elas, assim como nas artes plásticas, a gente vê que estão relacionadas aí na Idade Média com a arte de cunho cristã, com uma temática religiosa e católica, tá? Então elas estão ali mais ligadas ao cantos gregorianos criados para o culto católico. Então a gente tem aqui essas imagens aqui, né, que retratam um pouquinho das vestimentas dos músicos da época, né, que eram vestimentas longas. Então eles usam uma espécie de um vestido, de uma bata aqui, e os tipos de instrumentos que tinham na época, tá? Mas, então, aqui pensando uma forte relação com artes plásticas, que eles, então, buscavam aí, era uma forma de catequização mesmo, de buscar essa espiritualidade, de se aproximar ali, os fiéis se aproximando da Igreja Católica, muito fortemente, aí, como nas artes plásticas também, por meio dos mosaicos, por meio das pinturas, dos afrescos. Da mesma maneira, os músicos também, eles se apresentavam durante os cultos religiosos. Aqui a gente tem, então, que da música cristã primitiva só nos restam, então, os poemas, né? E a gente tem aqui esses poemas, um exemplo aqui, que são os salmos e hinos religiosos dos judeus. Então, a gente tem aqui
uma herança, né, que não é explorada hoje, mas é como um registro nosso para nós aqui do que sobrou aí Você pode desse botar o seu período microfone? medieval aqui. A gente tá fazendo muito barulho. Passarinho, né? Eu vou É. desligar, daí você... Que eles são exagerados, eles querem participar da aula, desculpa, gente. Uhum. Muito fortemente arraigado na Igreja Católica. E a gente também vai ter aqui uma outra vertente, tá? Se a gente está falando de uma música, de um canto de origem extremamente religioso, agora a gente está falando aqui de cantos profanos de outras culturas. Profano no sentido de que é justamente até o oposto do que seria de religiosidade, enfim. Profano de comum, profano de falar dos sentimentos humanos, falar dessa coisa mais da materialidade mesmo, tá? E isso se dá muito, então, Grécia, Roma e entre outras ali, mas sempre ali adaptadas ao pensamento cristão, mas que elas não eram apresentadas, elas não eram, enfim, não eram... não existiam apresentações em igrejas, né, que eram profanas, eram apresentações comuns que não aconteciam na igreja, tá? E outra vertente aqui desse período são as criações próprias cristãs, tá? Então, aqui recapitulando, a gente tem a origem dos cantos, aqui a gente tem os salmos e hinos religiosos dos judeus, a gente tem as canções profanas de outras culturas mais adaptadas ao pensamento cristão, e a gente tem as criações próprias cristãs. Lembrando que aqui o período da Idade Média ele é extremamente extenso, né? Então é claro que a gente vai ter aí uma diversidade muito grande, né? E regiões diferentes. Então a gente vai ver aí que existe uma diferenciação mesmo pelo tempo longo que era esse período e por cada uma das regiões, cada uma sofrendo influências anteriores também. Então tudo isso vai determinar o tipo de cânticos que se valorizava mais em dada região, em dado período da Idade Média, que era muito extensa. Talvez o modernismo seja tão grandioso quanto a Idade Média, aí, pensando nos anos de sua permanência aí, tá? E depois a gente tem aqui a música renascentista, tá? Interessante que a música renascentista ela não tem tanto impacto histórico como as artes plásticas, né? A gente fala em Renascimento, é quase que certo que a gente vai pensar em Da Vinci e Michelangelo, assim, né? É Mona Lisa, Capela Sistina, o Davi, enfim, a gente vai sempre pensar nos clássicos das artes plásticas. E a música a gente quase não lembra, assim, na verdade a gente não tem tanto acesso, porque talvez não seja tão divulgada, mas ela acontece nesse mesmo período, que é a música no período compreendido entre 1450 e 1600, ali já beirando, passou já da Alta Renascença ali, né? E beirando já praticamente o período do Barroco ali, tá, pessoal? Então, é simultânea ali as artes plásticas. Mas então, como disse aqui, ela não aconteceu uma transformação profunda na música, né? Então ela, assim como as outras áreas da ciência e das artes plásticas tiveram um amadurecimento impressionante, né? Nesse período, mas nas artes musicais aí também não aconteceram muita coisa de diferente. Então, provavelmente ali a gente pode afirmar que se disseminou um pouco o que se já fazia ali nos períodos anteriores ali. Não teve tanta inovação, não teve tanta exploração ali. Pelo contrário, então, aqui houve somente o desenvolvimento de algumas técnicas musicais, então,
Assim como nas artes plásticas, a gente vê, nossa, nas artes plásticas teve a sistematização da perspectiva linear, a criação da perspectiva aérea, o chiaro escuro, a teoria das cores foi sistematizada, a pesquisa da proporção, ela foi extremamente explorada, então a gente tem várias coisas ali acontecendo, né? E na matemática, na geometria, enfim. E na música, então, a gente não teve tanto destaque assim. Então, importante gravar aí que a Idade Média tem uma relação mais forte com o pensamento cristão. A Idade Média não teve tantas transformações em termos de técnicas na área da música, tá? E nas artes plásticas a gente já tem o oposto aí. Então, a música que ainda era escrita sobre os moldes medievais e sob a supervisão da Igreja Católica, orientando os padres compositores. Nas artes plásticas, a gente vai ver muito, por exemplo, que os pintores, os grandes pintores, Rafael, por exemplo, ele tinha muitas temáticas de cunho religioso, mas a gente sabe que eram encomendas, né? E era para ele sobreviver, então ele tinha essas pinturas de cunho mais religioso, mas aqui, então, na música renascentista, a gente vê ali que existiam os padres compositores, então tem uma forte influência aí da igreja ali nas composições, na configuração da música renascentista. Passando então para um período subsequente, assim como nas artes plásticas, a gente tem o Renascimento, a gente tem o Maneirismo, daí a gente tem a música barroca, né? E a gente tem as artes plásticas, o barroco nas artes plásticas, temos aqui o barroco. E já no barroco a gente já vê que uma contraposição do período anterior, a gente já vê que o próprio barroco, com a sua densidade, com essa busca de ornamentos, essa preocupação com os excessos aqui, a gente vai ver que ela então vai ser essa profusão de elementos musicais e a gente tem o surgimento das orquestras que a gente conhece. Então a gente tem aqui violinos, violas, oboés, trompeta, aqui uma espécie de um piano, né? E aqui do lado a gente tem então uma ilustração do lado direito dos músicos, instrumentistas estudando música. Então veja que interessante aqui, que é bem uma contraposição aqui, e a gente pode então estabelecer uma relação, né, para estudar um pouquinho a parte de música. Lembrar que o barroco, que depois vai originar o rococó, que acontece mais na França, ele é tido pelos seus excessos de adereços e ornamentos, e assim acontece na música, tá? Para a gente lembrar, do Renascimento, então, artes plásticas extremamente explorado em termos de técnicas, na música não, é o contrário. No barroco, a pintura era extremamente dada por excessos, ornamentos, e na música também acompanha isso, e a gente vê o surgimento das grandes orquestras, que não tem já tanta vinculação com a igreja, tá? E no barroco, então, a gente tinha dupla função de afirmar a harmonia e dar cor à pouca sonoridade dos instrumentos. Então aqui eles buscavam dar essa harmonia e dar sonoridade aqui. Então a gente vê que o canto aqui também do lado direito também era algo recorrente. E a gente tem aqui a música clássica, né, que acontece ali no final dos séculos 17 e 18. Esse clássico aqui, lembrando que é o neoclássico, tá? A gente tem lá a Antiguidade Clássica, que vai influenciar todos os artistas, e aqui a gente tem muito desse novo clássico retomado, tá? Que acontece então aí no século 17 e 18, e a gente tem aqui a sistematização efetiva das orquestras. No barroco a gente já tem um prenúncio das orquestras, e aqui no clássico a gente vai ver que tem o surgimento efetivo sistematizado das orquestras, e a gente tem o surgimento dos grandes autores aí musicais que a gente conhece, lá o Bach, enfim. E também um dado muito interessante, o surgimento da ópera. Então isso é muito importante até mesmo nesse período da música clássica aqui, 17 e 18, a gente tem o surgimento das orquestras de maneira mais efetiva, que tem um prenúncio no barroco, mas ela se efetiva aqui
Esse efetiva no sentido de que ela se torna mais disseminada, mais explorada, mais estudada, tá? E o surgimento das óperas junto com as orquestras. E um detalhe importante aqui, também muitas apresentações de dança, do balé principalmente, junto à orquestra, o cantor de ópera e a apresentação de dança, tudo ao mesmo tempo. Então, a dança e a música aqui, nesse período, elas se misturam, tá? Elas se intercalam aqui. E a gente tem aqui o surgimento desses grandes compositores. O Bach foi um dos maiores compositores da época, e ele surgiu nesse período. As composições dele eram apresentadas aí, então, nessas grandes orquestras, e é que até hoje o nome dele aí perpetua. Então, quem estuda música, ou até mesmo quem não estuda, que é do senso comum, sabe quem que foi Bach, né? Não, às vezes a gente não sabe exatamente o período que ele era, que ele foi, mas sabe que ele foi um grande compositor aí no século 17 e 18, né? Entre 1750 e 1820, a gente tem o auge da era clássica e a gente tem o Mozart. Mozart também, assim como Bach, foi aí um dos grandes compositores da época, que assim como Bach, a gente conhece aí pelo nome dele, a gente vê que ele tem aí essa importância aí histórica na música, tá? Então, ele faz parte desse período da música clássica. Nessa mesma era clássica a gente tem o Beethoven, né? E que, olha que interessante aqui, então ele faz parte dessa era clássica de 1750 a 1820, o Beethoven, mas no final ali, como também na história da arte a gente conhece, né? Ele começa a ter uma produção considerada mais romântica, porque no romantismo a gente tem ali já... É um movimento já subsequente ali, que a gente vê nas artes visuais, nas artes plásticas. A gente tem o neoclássico, que é o novo clássico retomado. Aqui a gente também tem a música clássica no mesmo período. E depois a gente tem a música romântica. E nas artes plásticas, então, se dá de maneira bastante parecida aí com a música. Então, basicamente, aqui sobre a arte e da música, né, no período medieval até a música clássica, seria isso. Até mais. Ô, professora, seu mic tá desligado. Você tá fazendo mímica. E agora? Gente, eu me empolgo, daí eu começo a falar, daí eu esqueço. Obrigada. Tá tudo bem, Caio? Tirando essa camiseta, para mim tava tudo legal, mas beleza, te respeito. Vamos lá. Queridos, ela fez, na verdade, um resgate, né? Música medieval, música renascentista, barroca e clássica. Quando eu falo, ou vocês já ouviram alguém questionando, você gosta de música clássica? O termo está certo ou errado? Hein? Errado, né, Luan? Por que está errado? Cri, cri, cri. Lembrando que a música clássica foi um período, isso, né? Quando a gente fala sobre o clássico, porque há sempre referências nas linguagens, ok? Seja ela música, artes visuais, dança, artes cênicas, literatura. Então, às vezes muda o termo, né, do movimento. Vamos pensar numa linha da história da arte. Então, foi o que o tempo todo ela falava, a música clássica está se referindo ao neoclassicismo, ao novo clássico. Mas se a gente parar para pensar, o neoclassicismo ele tem influência da antiguidade clássica, que nos remete à Grécia e Roma, tá? Mas o senso comum, na verdade, ele criou esse termo, música clássica, mas, na verdade, podemos nos referir, o que diferencia é música instrumental, né? E ainda vou um pouquinho além, a questão da música erudita e da música popular, tá? Então, o termo música, você gosta de música clássica, tá? Não existe, na verdade, esse conceito música clássica. Existem definições de gêneros musicais, que poderíamos dividir entre erudito e popular,
ok? Aí instrumental, aí nós vimos aí que já no período clássico, da música clássica, já entra a ópera, que aí a gente já vai além do instrumental, eu já começo a colocar vozes, tudo bem? Eu vou espelhar para vocês e vou falar um pouquinho sobre música no Renascimento, por mais que ela resumiu, eu tenho alguns minutinhos aí antes da nossa chamada, né, que eu vi já o comentário da Letícia, tá? Depois ela assiste a aula, e qualquer interferência, por favor, me chame, tá? Pode abrir o seu microfone. Então, o Renascimento, né, que período que é? Compreendido após, né, a Idade Média, iniciou no final do século XIV para a música, iniciou-se apenas no século XV, tá? Lembrando que cada linguagem artística, ela teve um desenvolvimento, ela teve uma forma, né? Aquela professora, ela deixou bem claro isso, que da mesma maneira que nas artes visuais houve um boom no Renascimento, com várias descobertas, com várias pesquisas na perspectiva, no claro e escuro, na questão da proporção, entre outras, né, o estudo da anatomia, principalmente, onde eles dissecavam esses cadáveres para ver o que era, como era cada músculo, para eu me aproximar ao máximo, né, de um desenho natural, né, de um desenho real, né, a música já não houve tanto avanço assim, não, tá? Aí ela até se contrapõe depois, diferente da música barroca, né? O barroco nas artes visuais já não teve tanta coisa assim, foi mais um resgate religioso, um grito de desespero, porque eu preciso resgatar esses meus fiéis, eu preciso fazer alguma coisa, ou melhor, até resgate de emoções, né, porque, ó, pensa, Idade Média, emoção, Deus acima de tudo, melhor, Deus para todas as coisas, o Deus era o centro do universo. Chegou o Renascimento, o homem agora é o teocentrismo, o homem é o centro do universo. Então, emoção, razão. Barroco, se eu venho com razão no Renascimento, barroco é emoção, eu preciso resgatar esses meus fiéis, cadê? O que aconteceu? Deus não é mais a resposta para todas as coisas, agora é a ciência? Né? Então, assim, há sempre essa busca constante e essa quebra, razão e emoção. Que aí, depois do barroco, vem o neoclassicismo nas artes visuais, né? Que é razão, novamente, influência da antiguidade clássica, assim como o Renascimento teve, influência da antiguidade clássica, tá? De Grécia e Roma, que é razão, ok? Aí, depois, neoclassicismo, aí vem romantismo, e aí a gente vai conversar depois um pouquinho mais, tá? E que na música clássica é essa quebra também, tá? Razão, emoção. Ok? Tudo bem até agora? Se estendeu até o século XVI, né? Nas demais linguagens, ó, surgiu na Itália, posteriormente ele abrangeu, né? Acabou ramificando. Mas para a música, galera, o começo da música no Renascimento, ela é flamenga, tá? A música dessa época aconteceu em Paris, Bruxelas, Antuérpia e Dijon. O feudalismo, então assim, ó, lembrando, o Renascimento nas artes visuais, ela teve o surgimento na Itália, na música, tá? Espanha, vamos pensar nisso, ela é flamenga, ok? O feudalismo, ele não tinha tanta força em termos políticos, e a sociedade era influenciada pela requintada corte de Borgonha. A beleza natural, ela é estimulada e exaltada pelo humanismo, assim como toda experiência que pudesse ser comprovada. O pensamento científico e matemático, ele era valorizado. A experimentação investigativa passou a ordem para todo aquele que vivia neste período, tá? Então, quer dizer, eu consigo provar que 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Porque Deus quer? Não, porque é ciência. Acabou, tá? Então, ele mudou o quê? O que o Renascimento mudou na vida dessas pessoas, né? Radicalmente a forma de pensamento de toda uma sociedade, né? O ponto do momento que ficou conhecida como a Revolução Científica. Aristóteles teria escrito, no período grego, textos que influenciaram posteriormente a cultura europeia no Renascimento. A filosofia, matemática, física e astronomia sofreram grandes transformações nesse período. Houve grande interesse no desenvolvimento do comércio, né? Mecânica, geometria, perspectiva e pintura. Além disso, com a invenção da imprensa, muitos livros foram publicados no campo da matemática, mais de 200 livros foram estampados. E uma curiosidade, as cartas de baralho surgem nessa época. Você sabia? Para quem gosta de um truco, é buraco também, né? Pode ser outros jogos. É que eu falo de truqueiro, que é mais a idade de vocês, porque eu também gostava pra caramba.
Na física, algumas áreas tiveram grande desenvolvimento, como magnetismo terrestre, a óptica mecânica e a acústica musical. Entre os exploradores, né, Cristóvão Colombo foi o protagonista naquele momento. O navegador espanhol chegou às Américas em 1492. Aqui tem um desenho anatômico do Leonardo da Vinci que prova toda essa busca incessante dele por conhecimento e, acima de tudo, por estudar anatomia de uma forma tão apaixonante e até intrigante, né? Muito louco querer olhar aqueles cadáveres e abrir para ver como fica. Né? Você faria isso? Não sei. Eu acho que não. Primeiro que eu não posso ver nem sangue, apesar que morreu. Mas tudo bem, vamos mudar de assunto. Personagens como Copérnico e Giordano Bruno foram de grande importância para a ciência, mas o ícone do Renascimento é o Léo, né? Que foi aluno, né, do Andrea Del Verrocchio. Em Florença, ele demonstrou conhecimento em vários campos: a anatomia, a arquitetura, botânica, engenharia e pintura. Os projetos elaborados em seus croquis foram reproduzidos em madeira, e hoje essas peças percorrem o mundo em exposições. Em 2014, teve uma exposição aqui no Tribunal de Justiça, aqui do Mato Grosso do Sul, que foram os protótipos de guerra do Leonardo da Vinci. Então, tudo que ele projetou, tudo que estava no croquis, né, todas as peças que estavam em seus croquis, essas pessoas fizeram. Então, existe um curador que viaja pelo mundo todo com essa exposição, e essa exposição esteve aqui em 2014. É muito legal, que são protótipos de guerra. Então, tudo que ele pensou, ele não chegou a construir, mas ele deixou projetado. Tá? Então, tem muita coisa que nós utilizamos até hoje que foi Leonardo que pensou. Né? E lembrando do Renascimento, para você que não quer esquecer nome de artista, só lembrar dos Tartarugas Ninjas, que provavelmente o criador era assim como a Profitade, né? Uma pessoa que gostava muito deste período, ok? A música é precursora do Renascimento, então não é possível estabelecer um marco inicial e final para a música que deu origem ao repertório sonoro do Renascimento. Alguns autores tidos, né, como renascentista, possuem as características de suas obras em momentos anteriores ou posteriores ao Renascimento. A origem da música ocidental talvez esteja sedimentada na Idade Média, em que imperava o coral gregoriano, o canto-chão, o canto litúrgico da Igreja Católica Romana. O grande nome que incentivou a música do período medieval foi o do Papa Gregório I, que vale lembrar que o canto gregoriano, embora tenha este nome, foi de criação do Papa Pio X, em 1903. Vários estilos da música existiam na época do Renascimento, como é o caso de música profana, lírica e aristocrática, que era cantada nos interiores de castelos. Poesia lírica popular, que era cantada em aldeias. Esses estilos musicais formariam entre os séculos VI e XIII o que foi estudado em Ars Antiqua. Esses estilos eram monofônicos, ou seja, eram cantadas em uma única voz e com conotações municipais, musicais simples. Não havia uma diferenciação, né, uma distinção entre notas, assim como não usavam as 5 linhas do pentagrama, que conhecemos atualmente. Seria no canto gregoriano os primeiros indícios da música que utilizavam 2 vozes, sendo que uma das vozes seguia o texto literalmente, e a outra funcionava como espécie de adereço, é o que a gente sabe de primeira e segunda voz, né? Mas que eu já brinquei com vocês, falei do cantor já de primeira e segunda voz, que o coitadinho faz a segunda voz, ele não é muito reconhecido não, mas faz uma diferença e tanta quando ele não está, né? Por volta do século XII aparecem as primeiras músicas com notas longas e curtas, esse período também conhecido como Ars Nova, iria até o século XIV. É nesse período que surgem os avanços na área da matemática e nos campos da filosofia. A concepção profana de música seria de grande influência para o que ficou conhecido como Ars Nova, diferente da influência litúrgica que abraçou a Ars Antiqua. Então, o que diferencia uma da outra é não só a forma de se tocar, mas é que uma era profana e a outra era sacra, tá? Aqui tem alguns destaques. Vou agora aprofundar aqui, tá bom? Ó, eis que surge o primeiro estilo da música ocidental, a missa. Gente, a missa era o estilo musical, né? Para quem vai à missa hoje e não sabe, ela pertencia ao que conhecemos por estilo medieval. No entanto, esboçava indícios do que viria a ser música renascentista. Então, quer dizer, foi um passinho para a música renascentista. Entre o século XV e século XVI, houve o predomínio de polifonia vocal. O que predominava no gosto musical do povo era a missa e os motetos.
sempre executados sem instrumentos musical. O que é comum dizer neste caso, o músico cantava a capela. Então, por que a capela? Daí surgiu, quando a gente fala assim, mas a missa não acontece numa capela, numa basílica, daí podemos conectar esse nome, tá? É sem acompanhamento de nenhum instrumento, ok? Para quem não conhece, ou não segue, ou nunca ouviu, uma dica é aquele grupo Pentatonix ou Pentatonix, não sei qual é a pronúncia correta, peço até perdão pela minha ignorância. É um grupo que começou só trabalhando a capela, onde a própria voz deles, eles têm uma divisão bem interessante vocal, sempre um faz a base, e aí nessa divisão, mas hoje, assim, eu sigo eles no Instagram, e eles estão eles estão já remixando, colocando instrumentos, tá? Deixou um pouquinho a capela de lado, tá? Mas não perdeu a qualidade do trabalho deles de forma alguma, ok? As músicas eram complexas, possuíam várias vozes, sendo que essas, por sua vez, eram em número superior a 30 músicos. Aí vem o canto coral, tá? Se alguém que ou já participou de canto coral, ou tem mãe, pai, vó, alguém que participa, né? As vozes mantinham linearidade independente, chegando a ter 2 coros e ao mesmo tempo em um mesmo espaço, tá? Essa divisão vocal do canto coral, por mais que a gente quando vê fala, nossa, olha que legal, é fácil, todo mundo cantando, não é. Tá? Essa divisão vocal é difícil pra caramba. Inclusive, para reger reger um canto coral, o maestro, a pessoa que, o regente, ele tem que ter um ouvido muito, muito refinado, né, para identificar as vozes, para conseguir fazer essa divisão vocal, tá? É um trabalho e tanto, ok? A música, aos poucos, deixou de pertencer àqueles que possuíam conhecimentos limitados na linguagem, e os profissionais começaram a ter espaço na música renascentista. A música era cerebral, e não era pensada apenas uma audição, tá? Aqui tem alguma coisa, daí depois fala sobre a reforma e contra-reforma. Eu quero ver, que é esse daqui. Gente, aqui tá dando um exemplo de fazer um instrumento musical. Só se você tiver material na sua casa, não é para comprar nada, não, tá? Mas é um instrumento musical, o cri-cri. Você vai. É que eu achei ele tão bonitinho. Mas, ó, se você quiser fazer. Não é tarefa, não é tarefa. É só uma brincadeira, assim, se alguém quiser fazer, tá? É um instrumento musical bem legalzinho, mas não é tarefa. Tudo bem? Ok? Mas é só para vocês. Para descontrair um pouquinho. A hora que eu penso na palavra, a palavra não sai, tá? Depois, vamos fazer assim, eu vou fazer a chamada agora, termina de ler com calma esse texto, ok? O que a tarefinha são 3 questões, está aqui na apostila de vocês, não precisa se preocupar, sem estresse. O simulado que a gente vai fazer são questões referentes à música medieval, da aula passada. Eu deixei uma atividade no AVA também sobre música medieval, até para embasar um pouquinho vocês, que vai ajudar para os simulados. Vocês têm até semana que vem para fazer. Quem me mandou a atividade, ok. Quem não me enviou hoje até meia-noite, por favor, o que o Caetano escreve aí, pelo amor de Deus? Tá no WhatsApp Web, quando é assim, né? Não? Então tá. Tô de olho. Tô de olho porque só você tá com a câmera aberta, Caio. O restante tá todo fechado. É bom que todo mundo tá me escutando e está sendo gravado. Vou fazer chamada. Eu vou pedir o seguinte, por favor. Quem está no chat, aí alguém me avisa, tá bom? Vou começar pelo terceiro B, de ponta cabeça. Quero ver se você tá acordado. Se você acordar, todo mundo tá, né? Meio-dia, 20, sacanagem. Vambora. Stephanie. Ô, professora, tá errado isso aí, porque eu e o Davi, do terceiro A, tá com a câmera ligada, a gente tem vantagem. E eu acho que é o mínimo. Vai, vamos. A hora que eu for pro terceiro A, eu vou pensar. Vambora. Terceiro B de ponta cabeça. Stephanie. Arthur. Eu. Ana Gabriele. Presente. Obrigada, Vinícius. Thaísa. Se estiver no chat, me avisa, hein? Thaísa. Ô, professor, o Vinícius está no chat. Então, isso. Por favor, eleja alguém aí do terceiro B e me avise. Pode ser você mesmo, Chuchu, que já começou a falar. E a Thaísa? Não? Rafaela? Priscila?
Pedro Peralta. Nicolas. Pedro Henrique. O Nicolas tá no chat. Ok, obrigada. Natan. Mariana. Qual Mariana, prof? Mariana Vitória, desculpa, coração. Mariana Cimei. Eu, presente. Obrigada. Mariana Mariano. Maria Júlia. Presente, professora Maria Júlia. Ok, obrigada, amor. Maria Fernanda. Marco Antônio. Eu. Obrigada. Manuela Sanches. Manuela Kiel. Tá no chat. Ok. Manuela dos Santos. Tá no chat também. Manuela Guimarães. Luiz Henrique. O prof, todas as Manus vieram. Hã? Todas as Manus vieram no chat. Todas as Manus? Então, ok. Vou tirar uma Manu que tinha aqui. Luiz Henrique, já perguntei? Lucas Henrique. Tá no chat. Lucas Moraes. Lucas Barros. Luana. Professora, o Henrique e o Moraes estavam, tá? O Henrique e o Moraes, o quê, coração? O Estão? Luiz Henrique e o Moraes. Lucas Henrique. Tá. Luana. Luana não Letícia. tá. A Letícia eu já sei. Letícia não. Aham. Larissa. Presente. Larissa Leal. Obrigada. Larissa Matos, que respondeu, ou Larissa Leal? Respondeu, na verdade, Raíssa. Eu acho que eu entendi errado. Entendeu errado? Larissa Sim. Matos. Larissa Leal, Arazawa, só Jesus. Tá. Caio Henrique. Tá aí? Tô aqui. José Henrique tá aí. João Vinícius. Vinícius não tá. João Pedro. Aqui, professora. Obrigada, amor. João Manuel. Não tá. João Kleber. Não tá. Isadora Marcela. Não tá. Eric. Não. Giovana Colegan. Não. Gabriele Rodrigues. Não sei. Acho que não. Gabriele Não tô, não. Almeida. Qualquer coisa, dá um grito aí, gente. Gabriele Almeida. Almeida tá. Está? Não tá nada. Tá. Gabriela Gonçalves. Não. Gabriela Caleps. Tá aí. Eu. Ok. Gabriel Orlando. Tá aí. Gabriel Fontoura. Não. Fernando. Presente. Obrigada. Davi. Furtado. Só tem o Godoy e o Caso Grande. Tá. Caio Correia. Não. Caio Augusto. Não. Arthur Borges. Tô aqui. Tá aqui. Obrigada. Ana Rebeca. Tá aqui. Eu. Ana Paula. Não tá. Não. Amanda. Presente. E Alexandre. Presente. Obrigada, terceiro A. Queridos, quem do terceiro B já quiser sair, um beijo no coração. Até semana que vem. Tô correndo aqui, tá?
Abílio, Não. Alberto, Sim. Alex, Não. Álvaro, Oi. Amanda, Oi, prof. obrigada, Ana Júlia, Sim. Anthony, Sim. Beatriz, Não. Caio do Alibe, Sim. Caio Maia, Não. Caio Shinji, Presente. obrigada, querido. Daniele, Presente. obrigada. Os dois Davis estão? Sim. Henrico, Sim. Vai presente, professora. beleza, querido. Fábio, Takamine. hum? O Fábio Takamine. Fábio Takamine, isso. Tá presente. Tá, obrigada. Fernando, Não. não. Gabriel, Kiyoshi, Sim. Gabriel Toshio, Também. Gabriele Anjos, Presente. Também. obrigada. Gabriele Uema, Presente. Jean, João? Jean, Não, já não. Juan está, Presente. Juliana, obrigada, amor. Não. Ajuda aí? Não, né? Larissa, Macedo, sim. é a Macedo. Ela tá aí. Lívia Rodrigues, Também. Oi, pro. oiê. Lívia Sampaio, Também. Luan está, Uhum. Lucas Eide, Presente. Lucas Oshiro, Aí. Luiz Felipe, Também tá. Luiz Felipe Nunes, Ah, não, pera. É o Nunes que tá. é o Não Nunes o que outro. está? Ok, ok. Maria Eduarda Barbosa, Presente. Luísa, desculpa, amor. Presente. Obrigada, coração. Maria Eduarda Gomes, Tá aí. Maria Eduarda Gril, Grilo tá aí. Maria Fernanda Tedesco, Não tá. não, tá. Mariana Barbosa, Não. Mariana de Moraes, Não. Melissa, Não. Natália Kanashiro, Campiro, sim. Mazzoni, Natália Mazzoni, Também. Amazônia Pedro Henrique, também. Poliana, Tá aí. Presente. obrigada, amor. Raíssa, Tá aí Presente. também. agora é tu, Chuchu. Rebeca, Não. não. Tainá, Eu, pro. obrigada, amor. Vitor Lucas, Não. Vitória, Tá aí. Vinícius Santos, Tá aí também. Vitória Barbosa, Presente. Bruna Aguilar, Tá aí. Enzo Tá aí também. Opa, tô aqui. Presente. e Alessandro. Não tá. Tá joia, fechou. Queridos, você é do B, mas não ouvi seu nome. Quem que é? Lucas Barros, tá? Vou olhar aqui. Pri, eu te chamei. Pri Lucas Barros, tá? Se não me engano, seu nome é Cofre. Eu vou Você olhar. marcou ela como. Então, eu vou olhar aqui, tá? Eu confirmo e vejo. Um beijo no coração de vocês, ó. Bom final de semana. Fiquem com Deus, tá? Obrigada por A senhora tudo. também, Tchau, tchau. pro. Obrigado pela aula. Beijo, tchau, tchau. Beijo.